Boa noite a todos os munícipes que nos assistem pelo portal da Câmara, pela página da Câmara Municipal no Facebook, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos munícipes aqui presentes, o Jonas, doutor Luiz aqui, ex-vereador, a Gendra, sua esposa. Havendo quórum, portanto, declaro aberta a 32ª sessão ordinária de 2021, solicitando a todos que fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Passaremos a leitura, discussão e votação da ata número 47 da 31ª sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2021. Às 19 horas do dia 6 de dezembro de 2021, teve início a sessão ordinária de número 31 da legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, senhor vereador Maurício Ordini Neto, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura, discussão e votação da ata número 46. A ata foi aprovada por unanimidade. Primeiro expediente, leitura dos requerimentos número 65 de 2021. Leitura da portaria número 29 de 2021. Leitura da moção número 83 de 2021. Leitura das indicações do número 367 ao número 376 de 2021. Segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para os seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão ordinária encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Itanhandu e também podem ser acessados através do portal da Câmara de Itanhandu no endereço www.itanhandu.cam.mg.gov.br no link TV Legislativa. Ordem do dia. Leitura dos decretos legislativos do número 005 ao número 03 de 2021. Leitura dos projetos de lei do número 116 ao número 122 de 2021. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 5 de 2021. O projeto foi aprovado por unanimidades. Discussão e votação dos projetos de lei 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 de 2021. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação do projeto de resolução número 002 de 2021. O projeto foi aprovado por unanimidade. Presidente Maurício Ordini, não havendo vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, convoco a todos para a próxima sessão ordinária que se realizará no próximo dia 13 de dezembro de 2021. Declaro encerrada a sessão, cabendo a mim, Thalita Monique de Oliveira, secretária da mesa, a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Sala das sessões, 29 de novembro de 2021. Ata em conformidade com a resolução 003 de 2020, de 18 de dezembro de 2020. Aqueles que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a ata sua unanimidade. Iniciaremos com a leitura das correspondências. Com o primeiro expediente, iniciando-se as proposições com os requerimentos. Requerimento número 66 de 2021, do vereador Maurício Ordini Neto. Gostaria de solicitar a resposta aos seguintes questionamentos. Existe convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar para a fiscalização do trânsito nas vias do município? Caso não haja, qual a fundamentação legal para a aplicação de multa, tendo em vista que, sem o convênio, a PM, por ser órgão estadual, não teria competência, a princípio, para a referida fiscalização? Se houver convênio, encaminhar cópia. Diante do presente requerimento, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Aprovo. David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade o requerimento 66. Passando-se ao próximo. Requerimento número 67 de 2021 dos vereadores Cleberson, David e Rivaldo. Requeremos informações referentes à gestão de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 1. Os veículos podem ser utilizados pelos funcionários fora do horário de expediente?
2. Os veículos podem passar a noite na casa dos motoristas? 3. Como funciona o uso dos veículos por parte dos motoristas que trabalham em Itaiandu e moram em outros municípios? 4. Eles podem utilizar o carro da Secretaria de Saúde para se deslocarem do trabalho até a sua cidade? Seguindo esse requerimento, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro? Aprovo. Pierre? Aprovo. Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Aprovo. David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado o referido requerimento à sua unanimidade, passando-se à leitura das indicações. Indicação número 377 de 2021, do vereador Pierre. Solicita que a Prefeitura Municipal realize um estudo da possibilidade de contratar uma empresa especializada em realizar conserto e manutenção nos calçamentos das ruas do município. Indicação número 378 de 2021, do vereador Pierre. Solicita que a Prefeitura Municipal providencie a capina e limpeza das ruas do bairro Amarelinho, além da poda das árvores. Indicação número 379 de 2021, do vereador Luiz Fernando. Solicita ao Executivo Municipal que providencie a manutenção e conserto do calçamento da rua Cide Geraldo Franco da Rosa, no bairro Estiva, visto que a mesma está com 3 buracos causando transtorno aos moradores e usuários dessa via. Passaremos agora à ordem do dia. Gostaria somente de salientar, em virtude de se tratar de orçamento, faremos uma pauta reduzida e passaremos à primeira discussão e votação do projeto de lei 92 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações Governamentais, PPAG, 2022-2025 e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade, Técnica Legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Cleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto que está de acordo com o orçamento vigente se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos, sendo o projeto de competência dessa comissão, se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Diante do projeto de lei 92 de 2021, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Vereador Rivaldo? Aprovo. Vereador Luiz Fernando? Aprovo. Vereador Éder? Aprovo. Vereador Cleberson? Aprovo. Vereador David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado à unanimidade o projeto de lei 92 de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações Governamentais, PPAG, 2022-2025. Agora, antes de iniciar essa leitura, discussão e votação do próximo projeto, queria agradecer em nome dos vereadores do mandato passado, que muito lutavam e lutaram para que isso acontecesse, em nome aqui do ex-vereador Luiz, que tanto batalhou para que isso acontecesse, e hoje estamos aqui e vamos votar e discutir a respeito das emendas impositivas. Então, com muito trabalho, muita luta, muita garra da legislatura passada e dessa legislatura, conseguimos, por fim, criar isso no orçamento. Com certeza será um ganho tremendo para o município. E ano que vem terá o prefeito a obrigatoriedade da execução dessas emendas durante um ano. Passaremos então a leitura, discussão e votação das emendas impositivas do número 001 ao número 025, que alteram o projeto de lei número 094 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaiandu para o exercício de 2022. Emendas impositivas 01, 02 e 03, de autorias do vereador David. A emenda 01, no valor de R$ 43.984,57,
cujo objeto é a instalação de reservatório de águas. Emenda 02, no valor de 20 mil, cujo objeto é pequenas cirurgias eletivas. Emenda 03, no valor de R$ 23.984,57, cujo objeto é a aquisição de material permanente, no valor total de R$ 87.969,14. Passo a palavra agora ao vereador e autor dessas emendas, vereador David, para fazer suas considerações, antes de iniciarmos a votação. Boa noite, senhor presidente, os componentes da mesa, todos os vereadores aqui presentes, nosso ex-vereador Luiz, doutor Agenda, Jonas, a todos que nos acompanham através do Facebook, da TV Câmara. Senhor presidente, eu fiz a indicação da emenda positiva. A princípio, seria para a construção de um poço artesiano, mas como, pela dificuldade da parte da obra do poço artesiano, e também com a palavra do prefeito Paulo Henrique, que já estaria no plano de governo da Prefeitura Municipal para estar fazendo a licitação de 5 poços artesianos para o ano que vem, inclusive um dos de prioridade do bairro Monjolim. Então, passei para o reservatório de água, a princípio a ser instalado lá no bairro Santo Odilo, onde tem também a dificuldade com a parte alta, com a falta de água, e na ideia desse reservatório está atendendo essa demanda na parte alta do bairro, no valor de R$ 43.984,57. A segunda emenda é devido ao tempo que a gente passou do Covid-19, as cirurgias acabou que acumulou, né? Temos uma fila extensa da parte das cirurgias na Secretaria de Saúde, e atendendo também um pedido da Secretaria, destinei R$20 mil para agilizar essa fila, né, das cirurgias eletivas. E na terceira emenda, eu vou destinar o valor de R$ 23.984,57 para o hospital. O hospital que está com a demanda grande na sua parte de tecnologia, né? E a gente sabe que o Hospital de Itanhandu cresceu bastante, e eu venho acompanhando o esforço aí para a adequação do hospital da Casa de Caridade Dr. Rubens Nilo, referência para a macro-região no sul do estado, compreendendo cerca de 2.772.067 habitantes, população esta oriunda de 154 municípios. Considerando os efeitos da Covid-19, em resposta às demandas provenientes da pandemia e seus reflexos já identificados pelo planejamento desta instituição no período pós-Covid, em especial na média e alta complexidade para o próximo ano. Nos últimos anos, a tecnologia se consolidou no mercado e continua em larga expansão, pois permite aos profissionais de saúde manter um registro atualizado com todos os dados históricos dos pacientes, facilitando e aprimorando o diagnóstico, o que se tornou uma tarefa insuficiente frente ao servidor computadores que o hospital possui. Então, destinei esse valor de R$ 23.984 para a compra de um servidor de alta tecnologia e também de computadores. Essas são as 3 emendas que eu destinei. Obrigado. Muito bem, David, parabéns. Sem dúvida nenhuma, será muito bem utilizado e empregado esses recursos destinados. Passando então à votação, com relação à emenda número 1, cujo objeto consiste na instalação de reservatório de água. Os vereadores, caso votarem positivo, permaneçam como estão. Votarem favorável, permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade a emenda 01 do vereador David. A emenda 02, cujo objeto consiste em pequenas cirurgias eletivas. Aqueles que estiverem de acordo e a favor, permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade o projeto de emenda 02. E o projeto de emenda 03, cujo objeto consiste em aquisição de material permanente. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade os
três referidos projetos do vereador, especificamente este último agora. Passaremos então às emendas impositivas 04, 05, 06 e 07, de autoria do vereador Éder. A emenda 04, no valor de R$ 25.000, cujo objeto consiste em atendimento à APAM. Emenda 05, no valor de R$ 43.500, cujo objeto consiste em redução de fila de exames da saúde. Emenda 06, no valor de R$ 15.000, cujo objeto consiste em parede de escalada indoor. Emenda 07, no valor de R$ 4.469,14, cujo objeto consiste no projeto de xadrez. Passa a palavra, então, ao vereador Éder para fazer suas considerações. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, o Jonas, nosso amigo Luiz Paçoca, a doutora Gendra, a quem também nos acompanha aí pelo Facebook. Como bem falado aí pelo nosso presidente, esse é um trabalho feito, que nós começamos na legislatura passada e agora vem, né, esse trabalho de longo prazo ser coroado, que é a emenda impositiva, que dá um pouco mais, vamos dizer assim, de autonomia para que o vereador possa fazer um trabalho, entre aspas, assim, um pouco que executivo, né, vamos dizer assim, né? A gente vai poder direcionar essa emenda e ajudar aí uma instituição ou mesmo o próprio poder público. Pois bem, como não podia ser diferente, né, minha primeira indicação foi para a APAM, né, pela identificação em que a gente tem com os animais e tudo, entendendo também a necessidade da instituição, porque as instituições elas precisam também demonstrar para nós e convencer, né, o poder público e a sociedade que é necessário esse recurso e essa suplementação financeira. Então, a gente faz essa indicação para que eles possam dar aí um atendimento mais adequado aí nas demandas que eles necessitam. Com relação também à questão da saúde, por conta da pandemia da Covid, aí, quase 2 anos, alguns exames ficaram atrasados, e aí a gente pode, eu acredito que quase todos os vereadores fizeram indicação para poder ajudar nesse sentido, aí, a secretária Aline e a todos envolvidos aí. E os outros 2 são focados um pouco aí na área do, vamos dizer assim, do esporte, né? É a questão do paredão de escalada, é uma reivindicação antiga, né? A gente tem muitas reivindicações no esporte, mas essa foi a que a gente encontrou que seria um pouco mais palpável com esse valor de sobra. E também o projeto xadrez da BB Comunidade, nós visitamos lá há algum tempo, e lá eles precisavam de alguns cronômetros e alguns outros equipamentos, e a gente fez também essa indicação, e eu agradeço aí, desde já, a atenção dos colegas, e principalmente do Executivo, para poder colocar em prática esses projetos. Obrigado, Éder. Passaremos então à votação da emenda impositiva 04, cujo objeto consiste em atendimento à APAM. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a emenda 04. Emenda 05, cujo objeto consiste na redução de fila de esperas e fila de exames da saúde. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, também aprovada a unanimidade. Emenda 06, cujo objeto consiste em parede de escalada indoor. Os vereadores permaneçam como estão, caso manifestem pela aceitação. Declaro, portanto, aprovada a unanimidade. Emenda 07, cujo objeto consiste no projeto de xadrez. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, também aprovada a unanimidade a emenda 07. Passaremos às emendas impositivas 08, 09 e 10, de autoria do vereador Kleberson. Emenda 08, no valor de R$ 28.984,57, cujo objeto consiste em atendimento à Casa Itanhanduense Saraguedes Costa. Emenda 09, no valor de R$ 15.000, cujo objeto consiste em atendimento à PAI de Itanhandu. Emenda 10, no valor de R$ 43.984,57, cujo objeto consiste ao custeio de consultas e cirurgias oftalmológicas.
Passa a palavra agora ao vereador Arthur Cleberson para fazer suas considerações. Cumprimento o senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, Jonas, representando a associação, meu colega Luiz Paçoca, ex-vereador, doutora Gendra, ex-vice-prefeito do município, e a toda a população que nos acompanha de casa nessa noite, pelo Facebook, também pela TV Câmara, a todos o meu muito boa noite. Nós estamos vivendo aqui o que é uma das reuniões que eu considero mais importantes da Câmara Municipal, porque nós estamos realmente vivenciando hoje, participando de um marco muito importante. Como foi, Luiz, quando nós colocamos na lei orgânica a questão das emendas impositivas? E eu quero aqui fazer justiça, porque você foi o primeiro vereador que eu vi falar nessa casa sobre as emendas impositivas. E realmente foi um trabalho em conjunto da Câmara passada, mas você batalhou muito por isso e lutou muito por esse assunto, quando eu mesmo ainda tinha as minhas dúvidas com relação a isso acontecer de forma efetiva, porque são poucos os municípios no país que já avançaram nessa questão. Só para explicar para a população que nos acompanha, até de uma forma mais simplória, os deputados têm emendas no orçamento, né? Então eles indicam emendas parlamentares para os municípios. Então eu mesmo tenho um trabalho de sempre buscar recursos para o município através dos meus deputados, já consegui diversos recursos através do meu deputado federal, meu deputado estadual e até dos senadores da República. E agora, pela primeira vez na história do nosso município, Itanhandu é a primeira cidade aqui da nossa pequena região que está tendo a emenda impositiva do vereador também. Então agora o vereador vai ter direito a indicar, e nós estamos fazendo isso hoje aqui na votação do orçamento, a indicar um percentual do orçamento para que o desejo do vereador, aquilo que ele acha que é importante acontecer no município, seja realizado. Como o Éder disse, talvez seja a primeira vez que um vereador vai poder fazer algo de forma efetiva mesmo, palpável, porque na grande maioria do tempo a gente fica aqui fazendo as funções principais do legislativo, que é fiscalizar, legislar, que é a votação de leis, né? A criação, proposição de leis, mas agora nós poderemos indicar recurso. Então, por exemplo, eu estou indicando aqui 15 mil reais para a PAI. É um recurso que está indo através do meu mandato, né, através da minha indicação para a PAI de Itanhandu. E para deixar de forma bem clara aqui, ficou o valor de R$ 87.969,14 para cada vereador indicar. Então, cada vereador tinha direito de indicar, tem o direito e está indicando hoje R$ 87.969,14 do orçamento. Sendo que, por lei federal, que já rege e determina isso, 50% desse valor deve ser direcionado à saúde. E, depois de ouvir a demanda da Secretaria de Saúde, e nós já havíamos feito uma visita lá no Vibra, que é o Hospital de Olhos de Itanhandu, eu pude observar uma grande necessidade lá, doutora Gendra, que é a questão das consultas e cirurgias oftalmológicas. Porque existe uma fila grande. Itanhandu tem o Hospital dos Olhos aqui, o Vibra, que é um espetáculo de fato, que atende aí a nossa macro-região já, vem município de tudo que é canto para cá, a gente vê ônibus, van, carro pequeno chegando todo dia aqui, mas muitas vezes a nossa população não consegue ser atendida pelo Vibra. Isso por causa de questão de orçamento, tudo. Então eu estou direcionando R$ 43.984,57 para as questões do Vibra, para quem precisa de uma consulta oftalmológica, de uma cirurgia de catarata. Então, a partir do ano que vem, a Secretaria de Saúde vai ter mais esse recurso para contar. Aproximadamente R$ 44 mil para gastar nisso. E eu estou indicando R$ 15 mil para a PAI, como eu já disse aqui, para que a PAI possa fazer a instalação de brinquedos adaptados, acessíveis, para as crianças que são cadeirantes ou que têm dificuldade de locomoção, possam, então, também ter um ambiente acessível de lazer e divertirem como todas as outras crianças. Então, R$ 15 mil estou indicando para a PAI. E, por fim, eu não poderia deixar de indicar recurso para o Lar dos Idosos. Todo mundo sabe do meu carinho pela Casa de Tendoense Sara Guedes. Meu trabalho lá é de muito antes de eu ser vereador. E eu estou indicando R$ 28 mil
R$ 984,57. Então, R$ 28.984,57 para a Casa Tenduense Sara Guedes, o asilo aqui de Tendu, que tanto merece e precisa. E lá eles vão instalar uma academia ao ar livre para que os idosos possam ter atividade, porque hoje não tem, né? Os idosos não têm lazer, ainda mais em tempos de confinamento, de pandemia, eles ficam muito presos sem receber visita. Então, eles precisam se exercitar, porque a atividade física prolonga o tempo de vida do idoso também. E, além disso, nós vamos adquirir também uma televisão grande para eles lá, porque eles estão hoje praticamente sem aparelho televisor lá. Então, realmente, eu acho que são indicações importantes e eu fico feliz de que no nosso mandato agora nós estamos podendo efetivar o que nós começamos no ano passado com a lei orgânica. Então, eu agradeço mais uma vez a população de Tendu pela confiança e agradeço a palavra, presidente. Obrigado, Cleberson. Iremos, então, à votação das suas emendas. Com relação à emenda 08, cujo objeto consiste em atendimento à Casa Tenduense Sara Guedes Costa, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a unanimidade. Emenda 09, cujo objeto consiste em atendimento à PAI de Tendu, os vereadores favoráveis permaneçam novamente como estão. Declaro aprovada a unanimidade. Emenda 10, cujo objeto consiste em custeio de consultas e cirurgias oftalmológicas. Está difícil a palavra hoje. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro também aprovado a unanimidade. Passaremos, então, às emendas impositivas 11 e 12, de autoria do vereador Rivaldo. Emenda 11, no valor de R$ 43.984,57, cujo objeto consiste na instalação de reservatório de água. Emenda 12, no valor de R$ 43.984,57, cujo objeto consiste em pequenas cirurgias e cirurgias eletivas. Passo a palavra agora ao vereador e autor Rivaldo. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, servidor da Casa, João Paulo e Fernando. Boa noite aos novos colegas vereadores. Boa noite aos homens, representantes da Associação Comercial, ao meu amigo Luiz Passaca, doutora Agenda. Sejam bem-vindos nessa casa. 50% da minha emenda foi destinada à saúde, para pequenas cirurgias e cirurgias eletivas. Tenho certeza que essa emenda vai ser bem empregada, porque foi me aconselhada pela Aline. Então, que faça bom uso dessa emenda. E os outros 50%, a minha vontade era que fosse construído um projeto artesiano, mas devido às dificuldades para executar o projeto, o que eles estavam pedindo e o alto custo, não foi possível. Então, foi possível, a gente vai ter uma ajuda também do prefeito, esperamos que seja breve, né? Porque é o reservatório de água e a água do bairro Gonçalves e Pinicão que eu vou atender a esses dois locais. Peço que o executivo dê uma atenção, porque não pode esperar muito, que cada vez mais a gente está vendo piorando a falta d'água. E lá são dois lugares que sofrem com falta d'água. A gente tem visto, a gente tem um grupo e todo dia, né, Pierre, eles reclamam da falta d'água. Então a cobrança em cima do executivo é muito grande. Eu sei que não vai resolver para sempre, mas vai amenizar o problema deles por um tempo. Então, espero que essa minha emenda seja atendida e que não venha esperar um ano, que seja breve, porque temos que dar solução para aquele local. Obrigado, Rivaldo. Passaremos, então, à votação das referidas emendas. Emenda 11, cujo objeto consiste em instalação de reservatório de água. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade. Emenda 12, cujo objeto consiste em pequenas cirurgias e cirurgias eletivas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, também aprovado a unanimidade. Passaremos agora às emendas impositivas 13, 14 e 15, de autoria do vereador Luiz Fernando. Emenda 13, cujo valor é de R$ 43.984,57 e o objeto são consultas oftalmológicas. Emenda 14,
no valor de R$ 33.984,57, cujo objeto é num projeto da PAI, potencializando ambientes. Emenda 15, no valor de R$ 10.000, cujo objeto consiste em equipamentos para aula de Muay Thai. Passo a palavra agora ao vereador e autor das referidas emendas impositivas, Luiz Fernando. Cumprimento a mesa diretora, servidores da casa, colega de partido, ex-vereador Paçoca, aí que deixou esse importante marco nessa casa, junto com os colegas aí que foram vereadores, reelegeram Éder e Creperson. Na pessoa 6.3, deixa que eu abraço aos outros 6 vereadores, né, que foi um trabalho conjunto aí dos 9 vereadores, doutora Agenta, representante da associação, fugiu o seu nome agora, Jonas, não pode deixar de citar Dona Cecé, um abraço para a senhora, Dona Cecé, com seus filhos acompanhando aí, e é com muita alegria nessa noite aí que eu venho falar das consultas, daquilo que eu destinei, que eu achei muito importante. Primeiramente, aí falar sobre as cirurgias e consultas oftalmológicas. Hoje, um dia até propício falar disso, que hoje é o dia, se eu não me engano, estadual dos olhos, da Petit de Santa Lúcia, padroeira da vista, e eu, como tenho em casa, exceto a minha mãe e meu irmão, né, que tem problema até sério de vista, eu sei da importância aí do tratamento, de fila, de tudo. Uma das filas enormes que existe no município é a questão oftalmológica, causada aí pela pandemia. Então, a gente vê essa importância. Então, a parte da saúde, eu estou montando tudo para hoje, para essas consultas no FIPA, que breve será inaugurado como Hospital dos Olhos. Tive a oportunidade já por 2 vezes conhecer toda a construção, toda a ampliação que tem sido feita lá, que vai ser realmente referência, é um hospital de referência e de excelência no nosso estado e até porque não no nosso país. A segunda, R$ 33.984 para a PAI, reforma de piso, da estrutura das salas, corredores da sala de aula. Eu, com muito orgulho, uma das minhas maiores bandeiras é a PAI. Fui aluno da PAI, não tenho vergonha, ao contrário, muito orgulho de ser isso, de ter sido aluno da PAI, ter frequentado lá. E hoje, como vereador, está aqui nesse marco histórico da nossa cidade, destinando aí uma boa parte para a aquisição aí dessa reforma. E se Deus quiser, em breve aí, não vai... Estou conseguindo com o meu deputado Eros Biotini outro recurso também para a PAI, mas por enquanto deixo só esse em evidência, com muita alegria e mesmo de poder estar contribuindo para a PAI de Itanhandu. E quero falar de uma secretaria muito importante. Posso ressaltar a reunião que nós tivemos com o tenente, ele ressaltou muito a questão de projetos esportivos, incentivo ao esporte. Nós vemos que o esporte, a gente escuta isso, que o esporte na nossa cidade, muitas das vezes, é deixado de lado. Já conversando algumas vezes com o vereador Krebs, que acompanhou bem o mandato passado, fala que a fatia que fica para o esporte é muito limitada. Então, não priva muito o secretário ali de trabalhar. E esse Muay Thai que eu hoje direciono é de um grande amigo meu, Tiago, que dá aula voluntária e vem crescendo o número de alunos. Então, e com o aumento da procura dessa atividade, tem faltado material. Então, eu julguei muito necessário e urgente dar esse apoio.
Agradeço ao Tutu aí pela colaboração, na conversa, ter atendido aí a minha indicação aí. E se Deus quiser, fecha-se 3 coisas de suma importância para o nosso município. Que Deus possa abençoar a todos aí, se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigado, Luiz. Passaremos então para a votação das referidas emendas. Emenda 13, cujo objeto consiste em consultas oftalmológicas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade. Emenda 14, cujo objeto consiste potencializando ambientes, um projeto da APAI. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade. Emenda 15, cujo objeto consiste em equipamentos para aulas de Muay Thai. Os vereadores que forem de acordo permaneçam como estão. Declaro também aprovado a unanimidade o referido projeto de lei. Passaremos agora às emendas impositivas 16, 17 e 18, de autoria do vereador Pierre. Emenda 16, no valor de R$ 43.984,57, cujo objeto consiste em atender exames de média e alta complexidade. Emenda 17, no valor de R$ 25.000, cujo objeto consiste em programa de reforma de imóveis. Emenda 18, valor de R$ 18.984,57, cujo objeto consiste em estruturação do Conselho Tutelar. Passo a palavra agora ao vereador e autor das referidas emendas, Pierre. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar o nobre colega, ex-vereador Luiz Paçoca, doutora Gendra, ex-vice-prefeita do município, Jonas, representante aqui da Associação Comercial. Cumprimentar também a todos os munícipes que nos acompanham através do Facebook e também do portal da Câmara, e desejar a todos boa noite. Bom, primeiro eu queria dizer que essa votação de hoje ela é histórica. Histórica justamente por ser a primeira votação das emendas de vereadores aqui do município. Gostaria de parabenizar a Câmara passada, Cleberson e Éder, que estiveram na Câmara passada, Luiz Paçoca, pelo trabalho que engrandece ainda mais o trabalho do vereador no município. Referente às minhas emendas, a primeira, no valor de R$ 43.984,57, ela visa atender exames de média e alta complexidade. A atual gestão herdou uma fila de mais ou menos 170 mil, referente à situação. Andou um pouco essa fila, mas ainda é necessário mais alguma coisa, no que diz respeito a valores, para que os munícipes tenham o seu pleno atendimento com relação a estes exames. Por isso, eu dedico com muito orgulho esse valor para esse fim. Na minha segunda emenda, no valor de R$ 25 mil, ela visa a reforma de imóveis de famílias carentes, respeitando, obviamente, os critérios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Aliás, cumprimento todos da Secretaria de Desenvolvimento Social pelo brilhante trabalho, um trabalho técnico e muito profissional. Neste ano, no orçamento vigente para esse ano, foi aprovado no ano passado um valor de R$ 30 mil para atender uma fila de 80 famílias aproximadamente, e isso, óbvio, que durante o ano outras famílias procuraram a Secretaria. Nós, aqui nesta casa, votamos um projeto de lei, um superávit do prefeito Paulinho, aumentando este valor em torno de mais ou menos mais R$ 100 mil, e atendeu, se não me engano, 42 famílias ou 40 famílias, dados, inclusive, trazidos aqui pelo nosso líder do governo, o vereador Rivaldo. E para o ano que vem, eu sei que o prefeito Paulinho aumentou o valor para o orçamento referente a essa situação, mas eu também acredito ser importante contribuir, indicando mais esse valor de R$ 25 mil. Repito, todos os critérios
respeitando todos os critérios da Secretaria de Desenvolvimento Social. Tenho certeza absoluta que agora, a partir do ano que vem, essa fila tem tudo para ser zerada, ou pelo menos chegar perto da contemplação dessas famílias. A terceira emenda, no valor de R$ 18.984,57, visa melhorar a estruturação do Conselho Tutelar do nosso município. Eu fui conselheiro, sou um apaixonado pela política de atendimento dos conselhos tutelares e sempre trabalhei e sempre vou trabalhar para a melhor estruturação do Conselho. O Conselho Tutelar estruturado, ele consegue grandes benefícios junto às famílias que acabam buscando o auxílio do Conselho. Por isso, eu indiquei esse valor para lá. Obrigado, Pierre. Passaremos agora à votação das emendas. Emenda 16, cujo objeto consiste em atender exames de média e alta complexidade. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade. Emenda 17, cujo objeto consiste em programa de reforma de imóveis. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovado a unanimidade. Emenda 18, cujo objeto consiste em estruturação do Conselho Tutelar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Declaro aprovado a unanimidade. Passaremos agora às emendas impositivas 19 e 20, de autoria da vereadora Thalita. Emenda 19, no valor de R$ 30.000, cujo objeto consiste em aquisição de parquinhos. Emenda 20, no valor de R$ 57.969,14, cujo objeto consiste em custeio de cirurgias de vasectomia, histerectomia e ultrassonografias. Passa a palavra agora a vereadora e autora dos referidos projetos, Thalita. Boa noite, senhor presidente, doutor Luiz, colegas vereadores, João Paulo Fernando, doutora Agenda, Luiz Paçoca, Jonas, que estão aqui presentes, munícipe que nos assiste pelo portal da Câmara ou pelo Facebook. Bom, por eu trabalhar com criança e atuar na área da esportiva, eu destinei 30 mil para aquisição de parquinhos, para que as crianças possam ter um pouco de diversão. E eu procurei, junto à Secretaria de Saúde, maiores necessidades. E, atendendo a esse pedido, eu fiz uma doação de R$ 57.969,14 para cirurgias que o SUS não faz, que são de vasectomia e histerectomia. E destinei também para ultrassonografias, que são exames muito importantes que estão com demandas reprimidas. Boa noite. Obrigado, Thalita. Passaremos agora à votação. Emenda 19, cujo objeto consiste em aquisição de parquinhos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade. Emenda 20, cujo objeto consiste em custeio de cirurgias de vasectomia, histerectomia e ultrassonografias. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade. Passaremos às emendas impositivas 21, 22 e 23, de autoria do vereador Maurício. Emenda 21, no valor de R$ 30.000, cujo objeto consiste em aquisição de parquinhos. Emenda 22, no valor de R$ 43.984,57, cujo objeto consiste em exames de ressonância. Emenda 23, no valor de R$ 13.984,57, cujo objeto consiste em aquisição e plantio de mudas de árvores. Bom, farei as minhas considerações referentes às emendas antes de passarmos à votação. Em relação à emenda 21, que é a aquisição de parquinhos, eu e a vereadora Thalita conversamos muito a respeito da nossa necessidade da reforma e substituição desses parquinhos, principalmente a substituição, porque a reforma ali já está complicada demais. E esse é um problema que dura anos e anos e nada se resolveu e nem havia previsão orçamentária para o Executivo para que isso se resolvesse. Então, em conversa minha com a Thalita, decidimos em conjunto R$ 30.000
destinado por mim, R$30.000 destinado por ela. Dividimos os brinquedos e com isso a gente vai conseguir atender a grande maioria dos bairros com a substituição e aquisição de novos equipamentos para que as crianças possam brincar com segurança. Né, que eu vejo ali muito no Renê, ali tem prego largado, é um perigo para as crianças, e eu acho que precisamos intensificar de levar as famílias para ocupar os locais públicos. E nada melhor do que a gente ter um ambiente tranquilo para que os pais possam ficar em paz com as crianças lá brincando em segurança. Então, por isso, a aquisição de parquinhos se faz necessária no presente momento. É uma questão de dever mesmo com a população, né, para que usufrua do bem público em um ótimo estado. Emendas no valor de R$ 43.984,57, destinado aos exames de ressonância. Então, conforme falado aqui por outros vereadores, a demanda está bem reprimida, já era reprimida do princípio e agora, com a vinda da pandemia, ela se tornou ainda maior, essa demanda, e a ressonância é um exame completo, né, que acusa várias doenças, que com certeza, principalmente aqueles que dependem da ressonância, principalmente para problemas ortopédicos ou coisa do tipo, vai ser muito útil para todas essas pessoas, esse valor de aproximadamente R$ 44.000. A emenda número 23, de aproximadamente R$ 14.000, né, no valor de R$ 13.984,57, é para aquisição e plantios de muda de árvore. Nós vivemos um tempo em que nossa cidade não está nada arborizada, as árvores só são retiradas do local e nem sempre são realocadas em outro. E nós estamos num momento em que nós precisamos repensar a maneira como pensamos a respeito do meio ambiente. O meio ambiente, ele é indispensável e é uma condição para a vida humana. Então, nada mais justo do que eu destinar esse dinheiro que não é meu, não é seu, mas é do povo, destinar para a aquisição e plantio de muda, para que nossa cidade fique mais arborizada, mais bonita, mais saudável, mais sustentável e menos poluída. Então, agradeço aos secretários, aos nobres vereadores. Eu, como presidente, recorri muitas vezes lá no executivo, com funcionário, batendo cabeça lá, e graças a Deus deu tudo certo. Agradeço aqueles vereadores da legislatura anterior, ao prefeito Paulinho, que estava aqui como vereador e agora aprovou na lei orgânica essa condição da emenda positiva e agora terá na condição de prefeito a obrigatoriedade de executá-la no ano seguinte. E então agradeço a todos a compreensão e passarei agora à votação das referidas emendas. Emenda 21, cujo objeto consiste em aquisição de parquinhos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a unanimidade. Emenda 22, cujo objeto consiste em exames de ressonância. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a unanimidade. Emenda 23, cujo objeto consiste em aquisição e plantio de muda de árvores. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, também aprovado a unanimidade. Passaremos agora às emendas impositivas 24 e 25, de autoria do vereador Sandro. Emenda 24, no valor de R$ 43.984,57, cujo objeto consiste em atender exames de média e alta complexidade. Emenda 25, no valor de R$ 57.969,14, cujo objeto consiste em troca do telhado do prédio da Fundação TNDS.
Passo a palavra agora ao vereador e autor dos referidos projetos de emenda impositiva, Sandro. Boa noite, mesa diretora, funcionário da Câmara, colegas vereadores, o Jonas, representando a Associação Comercial, doutora Gendra, Luiz Cláudio de Barros, meu amigo, ex-vereador. Quero aproveitar e parabenizá-lo, em nome do Luiz Cláudio de Barros, todos da legislatura anterior, para essa conquista para a Câmara de Vereadores, que é uma grande conquista, que a gente vai poder aqui atender alguns pedidos e a ansiedade da cidade mesmo, que a gente vê que às vezes não tem uma atenção devida. 50% do orçamento para a saúde, e a gente vê uma demanda muito grande de exames através de consórcio, de convênios, e acredito com essa ajuda de 50% dessa emenda direcionada por mim, acredito eu que vai agilizar, porque é uma demora muito grande, às vezes, para fazer um exame todo, devido à burocracia, à falta de dinheiro. Então, é uma carência da Secretaria de Saúde. Então, esses 50% eu deixei a nossa secretária locar no que foi mais necessário na sua secretaria. Fundação Inteirandoense precisa de uma atenção especial, porque ali a gente recebe nossos convidados, a gente recebe nossa cidade quase toda ali, através das formaturas agora no final do ano, teatro, e volto a bater na tecla, a gente tem aqui os pilares da administração, que é saúde, educação e segurança, mas para a gente ter êxito nesses pilares, a gente tem que incentivar o esporte, a cultura, o lazer. Então, eu direcionei 50% dessa minha emenda para a fundação, para poder ter uma fundação com telhado, que era a necessidade hoje lá da nossa presidente, que está à frente, né, da fundação, que é a carência da fundação. Porque a gente, andando na cidade, a gente vê aí as quadras praticamente abandonadas, né, do bairro, a gente vê vários setores aí, os parquinhos abandonados, sem a manutenção devida. Então, quem sabe, com essas emendas, a partir de hoje, né, a partir desse ano, nós vamos ter mais 3 emendas aí, a gente consegue não só adquirir, mas manter, né? Porque adquirir e não manter, porque o uso, ele danifica, e se não tiver uma manutenção, acaba sendo prejudicial. Então, o que eu tenho a dizer isso hoje, e é uma grande conquista para a Casa de Vereadores, para a Câmara Municipal de Triandu. Obrigado, Sandro. Passaremos agora à votação dos referidos projetos. Emenda 24, cujo objeto consiste em atender exames de média e alta complexidade. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade. Emenda 25, cujo objeto consiste em troca do telhado do prédio da Fundação Inteirandoense. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade referido projeto de lei. Conforme ressaltado e salientado pelos vereadores, essa é uma sessão que, para a gente, como vereador, né, é uma sessão, sem sombra de dúvidas, importante. E importante também para a população, porque muitas das coisas que nós aqui estamos destinando hoje, através desses projetos que foram aprovados,
Cada um tem a sua devida importância, nenhuma emenda menor do que a outra de forma alguma. Todas as emendas aqui trazidas pelos vereadores são de interesse da comunidade. Então, e sem sombra de dúvidas, seriam esses valores aqui destinados, talvez, se a gente deixasse ele a cargo do próprio executivo, ele não daria conta de enxergar com tanta profundidade a necessidade de tais implementos, assim como nós, vereadores, que estamos em contato direto com a comunidade, temos. Então, mais do que uma destinação, é o olhar de sentimento como um todo de uma comunidade, fazendo valer, de fato, como representantes do povo, representando da comunidade, do legislativo, trazer a população mais próxima da gestão e a gestão mais próxima da população. O executivo é nós somos 9. Somos 9 vereadores em contato direto, diariamente, com toda a população e sabemos das demandas do município. O executivo também o sabe, mas são 9 sabendo e lá é um sabendo, né, digamos assim. Então, agradeço imensamente ao empenho de cada vereador, ao empenho do João Paulo, em especial aqui, secretário, do Luizinho, também que muito nos ajudou, dos demais funcionários da casa, ao empenho dos vereadores da gestão passada, que inseriram e puderam inserir na lei orgânica essa possibilidade da emenda impositiva. Então, estamos aqui hoje em votação graças a esse mandato da legislatura passada. Declaro, portanto, aprovado todos os projetos aqui, em unanimidade, né, e passaremos agora à primeira discussão e votação do projeto de lei 94 de 2021, com as emendas impositivas, número 1 ao 25, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itandu para o exercício de 2022. Leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade, Técnica Legislativa, estando no mérito, estando de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Kleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto que está de acordo com o orçamento vigente. Se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos. Sendo o projeto de competência dessa comissão, se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Passaremos agora à votação desse projeto de lei, a primeira votação, né, cujo projeto já foi alterado com as emendas aqui votadas, com as emendas impositivas votadas nessa casa na noite de hoje pelos nobres colegas. Diante deste projeto de lei, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Como vota o vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Vereador Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Aprovo. David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado em primeiro turno o referido projeto de lei 94 de 2021 com as devidas alterações das emendas impositivas já aprovadas anteriormente. Declaro, portanto, a sessão encerrada e convoco a todos para a próxima sessão extraordinária que se realizará na sequência.